Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos estudar ciências e vamos conhecer alguns grupos de animais. Então vamos lá? A mochila já está aberta aqui na página 20 e vamos então conhecer alguns grupos de animais. Você estudou que os animais têm diferentes formas, tamanhos e tipos de alimentação. Além disso, eles se locomovem de diversas maneiras e podem viver em vários ambientes. De acordo com as suas características, os animais podem ser classificados em grupos. O que significa isso? Então, vamos lá explicar. Quando nós temos brinquedos e temos as nossas coisas, nós precisamos ter ali uma organização, não é? Para que quando a gente for procurar, seja mais fácil de encontrar. E o mesmo acontece com a classificação dos seres vivos, ou seja, ao estudar um ser vivo, é importante que os cientistas saibam a que grupo ele pertence, pois com base nesse conhecimento, o seu estudo é facilitado. A partir de agora, você vai conhecer uma forma de organizar os animais em dois grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Animais como peixes, sapos, serpentes, pássaros e cachorros são chamados de vertebrados. Por que eles são chamados de vertebrados? Porque eles têm uma coluna vertebral, que é uma estrutura formada por um conjunto de ossos chamados vértebras, que dá sustentação ao corpo. Além disso, os animais vertebrados têm crânio, que é um conjunto de ossos que protege o cérebro e os outros órgãos da cabeça. Então, aqui nós temos exemplos, de alguns animais vertebrados. Temos aí um tubarão, e aqui nós podemos ver a estrutura óssea do tubarão, Tem aí a coluna vertebral, o crânio, e na imagem de baixo tem um elefante. E nós podemos observar também a estrutura óssea do elefante. Os animais vertebrados são divididos em 5 grandes grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E cada um desses grupos apresenta características e modos de vida próprios. Alguns animais, como insetos, camarões, aranhas e minhocas, não apresentam coluna vertebral e por isso são chamados de invertebrados, porque eles não têm uma estrutura óssea, tá? Nesse grupo, a sustentação do corpo pode ocorrer de diferentes maneiras. Os insetos, por exemplo, têm uma carapaça externa, e aí tem a imagem de uma joaninha que tem uma carapaça externa muito resistente. E tem aí marcado também, o tamanho da joaninha, 5 milímetros. Então é um bichinho muito pequenininho, Mede aí meio centímetro, uma coisinha bem pequenininha. Todos vocês já viram joaninhas, Animais vertebrados. Os peixes são animais que vivem em ambientes aquáticos. Eles se locomovem por meio das nadadeiras e, em geral, respiram por brânquias. A maior parte dos peixes tem a pele coberta por escamas. Quando nascem, os anfíbios vivem na água e respiram por brânquias, sendo chamados girinos. E quando se tornam adultos, a maioria dos anfíbios passa a viver num solo úmido e a respirar por meio de pulmões e da pele. Sapos, pererecas e rãs são exemplos de anfíbios. Então, esses bichinhos aí fazem parte dos animais vertebrados. Nós temos aqui do ladinho o lambari e o tubarão, tá? O lambari, ele mede mais ou menos 10 centímetros, bem pequenininho. Já o tubarão pode chegar até 5 metros, muito grande, Anfíbio significa vida dupla. Anfi significa duplo
e bio significa vida. Ou seja, esses animais passam uma fase da vida no ambiente aquático e outra no ambiente terrestre, né? Então, quando eles são ali bem pequenininhos, que eles são girinos, eles estão dentro da água. E à medida que eles vão crescendo, eles passam a viver no solo e respiram por meio de pulmões e da pele, tá? Aí nós temos a imagem de uma perereca, ó, mede 5 centímetros, pequenininha, né? E temos também uma rã, que mede por volta de 10 centímetros. A perereca vive nas árvores, enquanto a rã passa boa parte da vida dentro da água. E agora nós temos aqui outros bichinhos, que são os répteis, que diferentemente dos anfíbios, são animais totalmente adaptados ao ambiente terrestre. Eles respiram apenas por pulmões, têm a pele seca e põem ovos com casca rígida, resistente à desidratação. Com a exceção das serpentes, que não têm pernas, a maioria dos répteis apresenta 4 pernas curtas e rasteja ao se locomover. As serpentes, os lagartos, as tartarugas e os jacarés são exemplos de répteis. Então, temos aí, ó, uma serpente aqui do lado, né, que o comprimento dela dá mais ou menos 1 metro. E temos um jacaré, que o comprimento dele está aí, ó, mais ou menos 1,5 metros, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as aves. As aves apresentam características que facilitam o voo, como a presença de asas, o corpo coberto de penas e ossos ocos e leves. Elas botam ovos e os filhotes já nascem parecidos com adultos, ou seja, eles não passam pela metamorfose, tá? A galinha, o pavão, a coruja, o pica-pau, o pinguim e o tucano são alguns exemplos de aves. E aqui ao lado nós temos um pinguim imperador e um pica-pau de testa amarela. O pinguim imperador, ele pode chegar até 50 centímetros e o pica-pau até 20 centímetros, tá? E agora nós vamos falar dos mamíferos. Os mamíferos são animais que têm o corpo coberto de pelos e respiram por pulmões. Os filhotes desenvolvem-se dentro do corpo da mãe e, quando nascem, são amamentados por ela. A baleia, o macaco, o cachorro, o golfinho, o morcego e o ser humano são exemplos de mamíferos. Aqui do lado nós temos uma cachorra, né? Uma fêmea de cachorro, amamentando os filhotes, e temos uma baleia vindo à superfície para respirar. Ó, o cachorro, ele mede aproximadamente 70 centímetros e a baleia pode chegar até 14 metros. Olha como é grande a baleia. Então, nós vimos aqui o grupo de animais vertebrados, né? No comecinho, nós falamos que eles se dividem em 5 grupos, né? Então, vamos voltar aqui à apostila. Eles se dividem no grupo dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos, tá? Então, vou escrever aqui do ladinho para você, ó. Peixes, anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Então, esse é o grupo dos animais vertebrados, que são aqueles que possuem vértebras, tá? Possuem uma coluna vertebral. Saiba mais. Nem todos os mamíferos nascem completamente desenvolvidos. Os filhotes de gambá, assim como os de canguru, nascem antes de estarem prontos. Por isso, eles precisam terminar o desenvolvimento dentro de uma bolsa que fica localizada na parte da frente do corpo da mãe.
chamada de marsúpio, onde eles são alimentados. E aí tem uma fotinho de uma fêmea de gambá com filhotes, ó. Dá pra ver os filhotinhos aqui, ó. Tá vendo a cabecinha do filhotinho? E ela pode chegar até 50 centímetros. Esses gambás, eles são muito comuns aqui na nossa região, né? Às vezes o pessoal tem o costume de matar, né? Por achar que faz mal, alguma coisa assim. Mas esses animaizinhos, eles precisam ser preservados, porque eles são muito importantes, tá bom? Então, de nenhuma forma nós devemos maltratar os animais. Mesmo que seja um animal perigoso, a gente deve entrar em contato com os bombeiros, né? Ou com algum órgão responsável para vir tirar o bichinho. De forma alguma a gente pode fazer mal aos animais, tá bom? Vamos agora falar dos animais invertebrados. Os animais invertebrados podem ter o corpo mole, como o das minhocas, ou duro, como o dos besouros. Além disso, eles podem habitar o solo, como as formigas, ou a água, como as estrelas do mar. Quem já viu uma estrela do mar? Uma estrela do mar, ela tem mesmo uma forma de estrela. Não sei se eu consigo fazer isso aqui, mas ela tem bem a forma de estrela, tá? Ela é bem assim, e aí por dentro ela tem um molusco bem parecido com esse aqui do caracol, tá bom? Que aqui não tem a imagem para vocês verem. Observem uma pequena amostra da grande diversidade de animais invertebrados que existem no planeta Terra. Então, nós temos aqui, ó, esponjas do mar que podem chegar até 50 centímetros. Temos uma água-viva que chegam até 25 centímetros. As águas-vivas, elas são muito perigosas porque elas queimam a pele, tá? Temos um caracol, 25 centímetros, e uma aranha, que também pode chegar até 25 centímetros. Esses são alguns exemplos de animais invertebrados, tá? Que não possuem uma coluna vertebral. Aprender é divertido. Você e os colegas vão fazer animais usando massa de modelar. Siga as orientações do professor e mãos à obra. Pessoal, eu sei que tem gente que às vezes não tem massinha em casa, né? Não vai conseguir fazer essa atividade. Então, esta atividade aqui eu vou deixar como opcional, tá? Então, quem puder, faz. Quem não puder, não precisa fazer, tá bom? Se vocês puderem fazer e me enviar, eu vou ficar muito contente. Vou gostar muito de ver aí os bichinhos feitos com massinhas, tá? E agora vamos para a nossa atividade, vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Atividades. De acordo com as suas características, os animais podem ser classificados em grupos. Os insetos, as minhocas e as centopeias são animais invertebrados porque não apresentam, letra A, pelos, letra B, coluna vertebral, letra C, penas ou letra D, pernas. O que vocês acham? Quando é que um animal ele é invertebrado? Quando ele não tem coluna vertebral, né? Nós falamos. Vertebrado, ele vem de vértebra. Então, quando ele é invertebrado, significa que ele não apresenta coluna vertebral, tá bom? 2. A estrela do mar é um animal que não tem coluna vertebral. Assinale a alternativa que apresenta somente animais com a mesma característica da estrela do mar. Então, a estrela do mar, como eu fiz ali o desenho para vocês, ela não tem coluna vertebral, né? Por dentro ela tem um molusco parecido aí com o do caracol, né? Então, que animais fazem parte desse mesmo grupo? Letra A, sapo, cachorro e peixe. Letra B, caracol, joaninha e aranha. Letra C,
escorpião, beija-flor e água-viva. Letra D, gato, tubarão e borboleta. É a letra B, né? O caracol, a joaninha e a aranha. São os animais que fazem parte aí do grupo dos invertebrados. Você sabia? Uma lagarta rastejante e uma borboleta colorida e agitada são muito diferentes, mas na verdade elas são o mesmo inseto em diferentes estágios da vida. Nós temos aqui o ciclo de vida de uma borboleta representado, né? Então, nós temos aqui os ovos que se transformam na lagarta, que vira a pupa, né? E que depois cresce e vira uma borboleta adulta, tá? E agora vamos responder aqui as questões referentes a essa imagem. As borboletas não apresentam coluna vertebral, por isso são chamadas de animais invertebrados. Como são chamadas as mudanças pelas quais a borboleta passa durante o seu desenvolvimento? Lembra que nós vimos isso no segundo ano? Na aula passada nós falamos disso, só que sobre a vida do sapo, né? Então ela passa por uma metamorfose. São as mudanças aí durante o ciclo de vida da borboleta, tá? Descreva as alterações que ocorrem no corpo da borboleta desde o ovo até a fase adulta. Então, o que acontece desde o ovo até a fase adulta, né? Os ovos, eles são colocados numa folha, né, de uma árvore, e aí nasce uma lagarta, que é a fase em que ocorre aí o período do crescimento e da alimentação. Depois de algum tempo, a lagarta, ela para de se alimentar e ela se transforma numa pupa, que fica protegida por um casulo. E dentro do casulo ocorrem várias mudanças no corpo do animal até que ele se torne uma borboleta adulta, tá? Então, essas são as alterações que ocorrem desde o ovo até a fase adulta da borboleta, tá bom? Pessoal, eu escrevi já aqui para vocês, tá? Então, para não gastar muito tempo do vídeo aí, os ovos são colocados em uma folha, nasce uma lagarta que se alimenta e cresce. Após um tempo, a lagarta para de se alimentar e se transforma em pupa, que fica protegida por um casulo. Dentro do casulo, ocorrem várias transformações até que a lagarta vire uma borboleta, tá bom? 4. Leia o poema e depois faça o que se pede. Seu nome é curtinho, muita gente sabe de cor. Das aves brasileiras, ema é a maior. Ela não pode voar como faz a passarada, mas para compensar, sabe correr em disparada. Tá? Esse é um poeminha aí sobre a ema. E de acordo com o poema, a ema é a... O que é a ema? Das aves brasileiras, a ema é a maior. Então, de acordo com o poema, a ema é a maior ave brasileira. E a qual grupo de animais vertebrados a ema pertence? Nós vimos que os animais vertebrados, são divididos em 5 grupos, não é mesmo? São divididos no grupo dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Então, a ema pertence ao grupo
das aves. Circule no poema o modo de locomoção da ema. O que significa locomoção? Como é que a ema faz para se locomover, né? Para ir de um lugar ao outro? Ela corre, né? Então, nós vamos circular aí a palavra correr. E já estamos quase finalizando aqui nossas atividades, tá? Então, lá na página 26, número 5, sobre os diferentes grupos de vertebrados e suas características, associe as duas colunas. Depois, recorte as figuras dos animais da tira lateral e cole-as nos espaços correspondentes, tá? Então, aqui nós temos peixes, vocês vão colar aí a figurinha dos peixes, depois as dos anfíbios, a dos répteis, das aves e dos mamíferos. Eles já estão aqui na ordem, vocês vão recortar a aba aí da apostila, tá? Cuidado para não recortar do outro lado onde está escrito e colar cada um no seu lugarzinho. Agora, nós vamos relacionar aqui as frases com os animais, tá? Então, vamos lá. Primeira frase. Passam parte da vida na água e outra parte em ambientes úmidos. Então, quem é que passa parte da vida na água e outra parte em ambientes úmidos? São os anfíbios, né? Que quando eles são girinos, eles ficam lá dentro da água e à medida que eles vão crescendo, eles vão saindo. Os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe, que produz leite para alimentá-los. Apresentam o corpo coberto de pelos. Quem são esses? São os mamíferos, né? Que eles se desenvolvem dentro do corpo da mamãe. São adaptados ao ambiente terrestre, põem ovos e apresentam o corpo cobertos por escamas ou placas. A maioria apresenta 4 pernas. Então, quem serão esses bichinhos? São os répteis, né? Que eles põem ovos e eles têm o corpo aí coberto por escamas ou placas. E a maioria tem 4 pernas, com a exceção das serpentes. Vivem e se reproduzem na água, têm o corpo coberto de escamas e se locomovem utilizando nadadeiras. São os peixes. E a última tem asas, bico e corpo coberto de penas. Põem ovos, fazem ninhos e cuidam de seus filhotes. São as aves, letra D. Muitos animais são parecidos entre si, podendo ser agrupados de acordo com as suas características. Quando separamos os animais em grupos, fazemos uma classificação. Recorte as cartas do material de apoio e com um colega, pensem em como vocês formariam grupos com os animais das cartas. Então, vamos ver que cartas são essas. Aqui no material de apoio, nós temos algumas cartas. Temos aqui 9 cartas e temos mais 9 cartas aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão recortar essas cartas e vão agrupar os animais de acordo com os grupos a que eles pertencem, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o tucano e o bem-te-vi. Eles pertencem ao grupo das aves, então vou deixar os dois juntinhos. A iguana e o jacaré e a cascavel são répteis, então vou deixar eles juntinhos. O coati e o sagui-estrela também são do mesmo grupo, então vou deixá-los juntos. E aí temos a estrela do mar e a perereca dos olhos vermelhos. A estrela do mar, ela faz parte do grupo dos animais invertebrados, né? Então ela vai ficar lá com a joaninha, com a aranha, com o escaravelho, né? E assim vocês vão montando os grupinhos dos animais, tá? Isso aqui é um jogo, tá?
Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Nós terminamos a apostila de ciências do volume 3, tá? Então, estudem bastante aí, né? Façam pesquisas, voltem na apostila e estudem sobre a vida dos animais, né? É um material de estudo muito interessante. E para aqueles que ficaram com alguma dúvida ou precisarem de alguma ajuda, já sabem que podem me chamar, tá bom? Bons estudos para vocês, um grande abraço e até a nossa próxima aula.